Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus diz: edificarei a minha Igreja no singular. Jesus não diz: edificarei as minhas igrejas no plural. Jesus Cristo fundou somente uma igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, católicos, devemos defender a Santa Igreja, amar a Santa Igreja Católica. A Igreja Católica é a esposa de Jesus. A Igreja Católica é nossa mãe. O católico deve defender a Igreja. O católico que não defende a Igreja é um filho ingrato, um filho rebelde, um traidor. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas estão xingando o Papa, leigos, bispos e padres. Muitos estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa, de antipapa e anticristo, têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena escreve na carta 28, número 4: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro
está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro, no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Existem muitas pessoas que se dizem católicas que estão xingando o Papa, dizendo que o Papa Francisco é o anticristo, que o Papa Francisco não é o Papa verdadeiro. Essas pessoas estão na internet aconselhando os católicos a abandonar as paróquias, a não participarem da Santa Missa. Essas pessoas não são católicas. Essas pessoas têm o diabo na alma. São pessoas que perseguem a Igreja Católica. O Papa Francisco é o verdadeiro Papa da Igreja Católica. Ele é o sucessor de São Pedro. Se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro, no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Prezado católico, esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, grande heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma religião verdadeira, é a Igreja Católica Apostólica Romana, igreja fundada por Jesus Cristo. Só existe uma igreja fundada por Deus. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, ensina São Pio X. O demônio tem fé e está no inferno. Conferir Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. São Mateus 5,13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja? Para que serve o católico que vive dentro da igreja como defunto, que vive dentro da igreja desobedecendo a sua santa doutrina? No Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico só de nome não se salvará. O católico não praticante não se salvará. O católico só de fachada não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar
esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Deus e Salvador, e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Estimado católico, vamos refletir sobre a perseverança. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. São Mateus 10, 22. Nosso Senhor Jesus Cristo não fala em crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Ele diz aquele. Está claro que todos devem perseverar no caminho do céu. Sem perseverança não há salvação, sem perseverança não há santidade. Em São Mateus 10, 22 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Estimado católico, ninguém está dispensado de perseverar. O céu é a pátria do perseverante, isto é, daquele que caminha sem desistir, daquele que enfrenta os obstáculos com valentia. No Evangelho de São Mateus 10, 22 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ninguém entrará na felicidade eterna, isto é, ninguém entrará no céu sem perseverança. Perseverar é conservar-se firme e ser constante até o fim. A perseverança é para todos, ensina Adolfo Tanqueray. A perseverança consiste em lutar e sofrer até o fim, sem sucumbir ao cansaço, ao desalento ou à moleza, ensina Adolfo Tanqueray. Estimado católico, aquele que perseverar no caminho do bem se salvará, irá para o céu. Repito, o católico que perseverar no caminho do bem, da santidade, da luz, se salvará. O católico que não perseverar irá para o inferno. Jesus diz em Mateus 10, 22: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus diz até o fim, não até a metade do caminho. Perseverar é não desistir de percorrer com fidelidade, alegria e amor o caminho do bem. Aquele que desiste de caminhar não chegará ao lugar desejado. Deus quer que perseveremos até o fim, sem desistir. Aquele que desiste da caminhada para o céu jamais cantará vitória, será sempre um fracassado. O mundo está cheio de pessoas fracassadas, de pessoas que começaram bem e que desistiram
diante do primeiro obstáculo, que desistiram diante da primeira dificuldade. Os santos estão no céu, perseveraram até o fim, encontraram muitos obstáculos pelo caminho e não desistiram. Os santos estão no céu porque foram ousados e corajosos, não retrocederam, não recuaram, não desanimaram, nem desistiram da caminhada para o céu. Os santos estão no céu porque perseveraram até o fim. Os fracassados começam bem e não perseveram no caminho da luz, no caminho da santidade. Caríssimo católico, sem perseverança é impossível alguém ser coroado no céu. Sem perseverança é impossível um católico se salvar. O céu é a morada dos perseverantes. Jesus Cristo disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. São Mateus 10:22. Não basta iniciar com sucesso uma construção, mas é preciso perseverar na sua construção. É preciso concluí-la com perfeição. A perseverança é a chave para todas as obras. A perseverança é também a chave do céu. Não basta começar bem, mas é preciso perseverar até o fim, como está em São Mateus 10:22. Deus não quer as ações pela metade. Deus exige a perfeição. Deus quer que façamos tudo até o fim. Os santos voaram para o céu nas asas da perseverança. Repito, os santos voaram para o céu nas asas da perseverança. Aquele que ama não fica na metade do caminho, mas persevera até o fim. Quem ama a Deus vence as barreiras, vence as muralhas, vence as dificuldades e persevera até o fim. A pessoa que ama a Deus não desiste da caminhada. Surgem milhares de obstáculos no caminho daqueles que decidem servir a Deus com fé, fidelidade e amor. Muitos desistem, milhares desistem, milhões desistem de caminhar para o céu. Deixam de caminhar e retrocedem vergonhosamente. É preciso perseverar diante dos obstáculos. É preciso perseverar diante das dificuldades. Só chega ao lugar desejado quem caminha com valentia. Aquele que se apoia em Deus não desiste da caminhada. Sem a ajuda de Deus é impossível alguém perseverar até o fim. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
esse entrará no céu. Deus nos criou para a vitória, não para a derrota. É impossível obter vitória sem a perseverança. A perseverança não consiste em iniciar bem uma boa obra, mas sim em iniciar e concluí-la. Nenhum atleta é coroado por ter iniciado bem uma corrida, mas sim por ter chegado em primeiro lugar. Não podemos chamar de perseverantes aqueles que desistem pelo caminho, que se prostram diante dos obstáculos. Esses devem ser chamados de derrotados, de fracassados. Milhares de pessoas chegam até o fim dando golpes, agindo desonestamente, roubando, agredindo e outras coisas ridículas. Seria isso perseverança? Claro que não. A perseverança verdadeira, a perseverança que abre a porta do céu para nós, a perseverança que agrada a Deus, consiste em vencer os obstáculos com honestidade, realizando o bem para a glória de Deus e por amor ao próximo. Não basta caminhar até o fim. Repito, não basta caminhar até o fim, mas é preciso caminhar na claridade, caminhar na presença de Deus, realizando o que agrada ao Criador. A falsa perseverança não pode agradar a Deus. Disse Jesus: aquele, porém, que perseverar até o fim, não até a metade do caminho, mas até o fim, esse será salvo. São Mateus 10, 22. Prezado católico, a perseverança é a escada para o céu. A perseverança é a chave que abre a porta do céu para as almas perseverantes. O padre Alexandrino Monteiro escreve: na perseverança no bem até o fim de nossa vida está o princípio da nossa eterna felicidade, escreve o padre Alexandrino Monteiro. Milhões de pessoas realizam o bem durante algum tempo e depois jogam tudo fora. Desistem de caminhar por causa dos obstáculos. Desistem de caminhar para o céu por causa das dificuldades. Jesus quer que perseveremos até o fim. Não podemos desistir por causa das perseguições, críticas e zombarias. Deus quer que perseveremos até o cume da montanha. Deus quer que perseveremos até o alto da montanha. É preciso olhar sempre para frente e perseverar com ânimo, com alegria, com os olhos fixos em Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Estimado católico, não basta brilhar com bom exemplo durante uma semana, durante um mês, durante um ano, mas sim
Para se salvar é preciso brilhar até o fim. A salvação da alma exige a nossa perseverança até o último suspiro. O padre Alexandrino Monteiro escreve: se, porém, o único remédio para se salvar é perseverar até o fim, para perseverar até o fim, há um só meio: ser constante no bem, escreve o padre Alexandrino Monteiro. Sem a perseverança é impossível concluir com sucesso aquilo que foi começado. Muitos ficam pelo caminho, prostrados à beira da sarjeta. Saul, Tertuliano, Judas Iscariotes, Martinho Lutero não perseveraram até o fim no caminho da santidade. Repito: Saul, Tertuliano, Judas Iscariotes, Martinho Lutero e muitos outros não perseveraram até o fim no caminho da santidade e fracassaram. Aquele que não perseverar até o fim não cantará vitória, será sempre um derrotado. Estimado católico, estamos aqui na terra para salvar a nossa alma, e sem a perseverança não há vitória nem salvação. Os santos percorreram o caminho da luz, enfrentaram as provações, perseveraram até o fim e estão no céu. Muitos dizem com certa convicção e segurança que já foram bons no passado e que agora são apáticos, relaxados e indiferentes, pensam em alcançar a salvação eterna com a gordura do passado. Deus quer que perseveremos até o fim. Não basta iniciar bem uma obra, mas é preciso concluí-la. Para entrar no céu, é preciso perseverar até o fim. Quando a tempestade da tentação soprar furiosamente contra a barca da nossa vida, não podemos desistir nem esmorecer os braços. Devemos remar contra a maré. Devemos perseverar com ânimo, com valentia, com firmeza até o fim. O mundo está cheio de pessoas que abandonam a obra começada. São pessoas que querem e não querem, não suportam as exigências, queimam incenso para Deus e acendem velas para o diabo. Não perseveram no caminho da luz e do bem. Sem perseverança não há progresso na virtude. Aquele que não persevera no caminho da santidade vive paralisado no caminho da perfeição. Quem persevera no caminho da luz vive feliz, ocupa bem o tempo e agrada a Deus. No Evangelho de São Mateus 10:22 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não fala de perseverar somente no início.
de perseverar até a metade do caminho. Jesus fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. São Mateus 10:22. Prezado católico, aquele que persevera, percorre o caminho do bem e não foge das dificuldades. Só será coroado no céu aquele que perseverar no caminho da luz até o fim. Só entrará no céu, só se salvará quem perseverar até o fim. O Frei Pedro Sinzig escreve: sem perseverança não haverá coroa. Não é suficiente ter começado o bem. É preciso nele perseverar até o fim da peregrinação, escreve o Frei Pedro Sinzig. Prezado católico, aquele que ama verdadeiramente a Deus não abandona o caminho da salvação, mas suporta o peso da cruz sem desistir da caminhada. Quem ama verdadeiramente a Deus persevera até o último suspiro. Só entrará no céu aquele que perseverar até o fim. Não é fácil perseverar no caminho do bem até o fim. Milhões de pessoas começam e desistem logo no início. Para perseverar no caminho da luz, é preciso se fortalecer com o alimento da oração contínua e fervorosa. Sem oração não há perseverança. A confissão e a comunhão frequentes nos empurram para a frente, principalmente quando os obstáculos são muitos e fortes. Para salvar a nossa alma, é preciso da perseverança até o fim. Não basta começar bem a caminhada, mas é preciso caminhar até o fim. É preciso vencer os obstáculos com os olhos fixos na chegada, isto é, no céu, prêmio eterno. São Jerônimo escreve: nos cristãos não se procura o princípio, mas o fim. Escreve São Jerônimo: não é o início de uma obra que alcança a recompensa, mas sim o seu fim. E não podemos realizar a obra pela metade. Devemos ser teimosos no bem, devemos ser teimosos na prática das boas obras. Jesus Cristo não disse perseverar até quase o fim, mas sim até o fim, disse nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não recompensa uma falsa perseverança, uma quase perseverança, aquela que desiste da caminhada. Jesus quer que perseveremos até o fim, até o último suspiro. São Lourenço Justiniano chama a perseverança de porta do céu. Quem não der com essa porta
não poderá entrar na glória eterna. Estimado católico, começar bem uma obra não abre a porta do céu, mas sim concluí-la com perfeição é que garante a salvação e a recompensa eterna. Uma pessoa devota caminha na presença de Deus, mas não tem certeza se vai perseverar até o fim, porque muitos desistem na metade do caminho, encontram a dificuldade, encontra um obstáculo e deixa de caminhar para o céu, deixa de caminhar para Deus. Prejuízo total para essa pessoa. O caminho para o céu é cheio de provações e obstáculos. O caminho para o céu é cheio de dificuldades, mas para nele entrar é preciso perseverar até o fim. Para entrar no céu é preciso perseverar até o fim. São Bernardo de Claraval diz: não é ao que começa que se oferece o prêmio, mas sim unicamente ao que persevera, escreve São Bernardo de Claraval. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz: não basta correr no estádio, mas é preciso prosseguir até alcançar a coroa, isto é, até alcançar o prêmio. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Estimado católico, quando uma pessoa inicia uma obra com zelo e perfeição, deve ficar atenta, porque as provações surgirão. É preciso perseverar até o fim. Isso mesmo, não basta iniciar a boa obra, mas é preciso perseverar até o fim. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Aquele que retrocede, isto é, aquele que recua, jamais concluirá a obra começada. Muitos se inclinam diante das muralhas que surgem pelo caminho. Muitos se inclinam diante das dificuldades que surgem pelo caminho. Jesus Cristo disse: até o fim, isto mesmo, perseverar até o fim. Aquele que trabalha para a glória de Deus não ficará livre das tentações, perseguições e dificuldades. Por isso, é preciso perseverar, é preciso vencer os obstáculos, as muralhas, as provações e as dificuldades. Para perseverarmos até o fim, devemos lutar todos os dias, porque os nossos inimigos jamais nos deixarão sossegados. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: mais que nunca deves estar prevenido para o combate, porque nossos inimigos, o mundo, o demônio e a carne,
se armarão para te atacar e fazer-te perder tudo o que tiveres conquistado, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Prezado católico, para perseverarmos até o fim, devemos rezar continuamente. Sem a oração, abandonamos a luta. Sem a oração, não há perseverança. Muitos desistem da caminhada porque abandonam, deixam de lado a oração. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando a cruz pesar nos nossos ombros, não percamos tempo com discussões e palavras pesadas, mas sim perseveremos com fidelidade, amor e alegria no caminho que conduz ao céu. Aquele que deixa de caminhar para discutir perde tempo e não agrada a Deus. O padre Gabriel de Santa Maria Madalena diz: não as preocupações, os protestos, as discussões darão a vitória aos fiéis, e sim a perseverança, a constância na fidelidade a Cristo, confiando nele, apesar da fúria, das tempestades, escreve o padre Gabriel de Santa Maria Madalena. Estimado católico, aquele que carrega o peso do mundo no coração não perseverará até o fim, porque o peso das coisas da terra o atrapalhará. Ficará amuado à beira do caminho, desistirá da caminhada que é exigente. A caminhada para o céu é uma caminhada exigente, por isso devemos perseverar com valentia, força e garra. Devemos perseverar até o fim. Os filhos da luz caminharão até o fim, porque seguem a Cristo, voam pelo caminho da claridade. Ninguém caminhará até o fim sem a força do alto. Quem não se apoia em Deus não perseverará até o fim. Aquele que não se apoia em Deus se perderá eternamente. Somente aquele que vive na presença de Deus pode perseverar até o fim. Aquele que confessa com frequência que se alimenta do Santíssimo Corpo de Jesus, que foge das ocasiões e que mortifica o corpo, somente esse perseverará até o fim. Estimado católico, sem luta é impossível chegar ao lugar desejado. Aquele que caminha longe de Jesus, luz eterna, cairá nas trevas, distante do Senhor, não há segurança. Milhões de pessoas começam bem, mas somente dezenas perseveram até o fim. Aquele que desiste da caminhada para o céu não se salvará. O Senhor Jesus não fala de salvação para aquele que perseverar até na metade do caminho. Ele é exigente e quer que perseveremos
até o fim. Para entrar no céu, devemos suportar as dificuldades de cada dia, perseverar até o fim. Sem perseverança não há vitória. Quem deixa de caminhar será sempre um derrotado. É grande ilusão querer se salvar longe da perseverança. Jesus, nosso Rei e Salvador, não mente, não engana os seus seguidores. Ele, o Salvador, disse: até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim entrará no céu. São Mateus 10, 22. Estimado católico, Deus não aceita nada pela metade. Também a perseverança. Deus não aceita a perseverança pela metade. Na carta de São Tiago 1,12, 5,11 diz: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eis, chamamos felizes os que suportam os sofrimentos com perseverança. Conferir carta de São Tiago 1,12, 5,11. Estimado católico, para entrar no céu é preciso caminhar até o fim. Não pode parar na metade do caminho. Somente os batalhadores serão salvos. É preciso percorrer o caminho do bem com os olhos fixos no Deus que sustenta o amigo fiel. O padre Gabriel de Santa Maria Madalena escreve: sem perseverança, impossível é chegar à santidade ou à salvação. Não basta serem virtuosos, generosos alguns dias ou alguns anos, necessário é sê-lo sempre até o fim, ensina o padre Gabriel de Santa Maria Madalena. O caminho para o céu é difícil e estreito. No Evangelho de São Mateus 7,14 diz: estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. São Mateus 7,14. Para se salvar é preciso perseverar e lutar até o fim. Não há salvação para aquele que desistir da caminhada. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: se nos quisermos salvar, é mister que estejamos firmemente resolvidos a sofrer e a empregar constantemente violência sobre nós mesmos, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Estimado católico, para se salvar é preciso fazer violência a si mesmo. Aquele que vive sobre o muro não se salvará. O céu é a pátria dos fortes e perseverantes. Os frouxos, covardes e apáticos não se salvarão. A salvação exige perseverança e luta contínua. A nossa natureza é rebelde. Sem luta firme
é impossível domá-la. Quem carrega a cruz com paciência, alegria e amor, cantará vitória, isto é, se salvará. Aquele que caminha revoltado não conseguirá chegar ao fim da meta, mas sim cairá pelo caminho. Para se salvar, é preciso carregar a cruz até o fim, com alegria e por amor a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: quem quiser verdadeiramente salvar-se, terá de robustecer e renovar com muita frequência a resolução de nunca mais se separar de Deus, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Não basta querer se salvar, mas é preciso perseverar até o fim. Prezado católico, não é fácil se salvar. Ninguém se salvará de braços cruzados, mas é preciso perseverar todos os dias no caminho do céu, no caminho da salvação. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 18 diz: se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e pecador? Conferir primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 18. Os santos, amigos de Deus, percorreram o caminho da cruz com fé, firmeza e perseverança, mortificaram o corpo para não traírem a Deus. Sem perseverança é impossível alguém se salvar. Deus quer que lutemos com garra até o fim. Sem perseverança não há salvação. Estimado católico, conhecemos um pouco sobre a perseverança, refletimos um pouco sobre a virtude da perseverança. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas do mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal
irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela graça que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico? Viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 12. Salve